A história começa em um evento de autógrafos do grupo Mandolim. Um membro da equipe chama a próxima pessoa, e a garota da vez se levanta. Com um sorriso radiante, ela diz: "Opa, já faz um bom tempo." O ídolo, Kwon Wook, a reconhece. Ele então sorri de volta e responde: "Eu sei, já faz um tempo." Kwon Wook é o ídolo amado por nossa protagonista. Ele é o membro visual do grupo de 5 integrantes Mandolim. Eles tentaram vários conceitos para conquistar o público feminino, mas falharam em meio à indiferença geral. Mesmo assim, para a nossa prota, aquele é o ídolo que ela ama. Ela pensa que conseguir entrar no evento só comprando um álbum já diz tudo sobre a popularidade deles. Ela então diz a Wook que tem algo para se gabar, e a resposta dele é um "Oh, é mesmo?", que para mim grita desinteresse. Já não gostei dessa cara de peixe morto. Ela mostra com orgulho suas notas do simulado, todas de nível 1. "Oh, realmente?", diz ele, e ela, sem perceber a expressão desse idiota, diz com pesar que não pode mais ir ver ele. A expressão dele muda completamente ao ouvir a notícia dela. "Por que você não pode mais vir?", ele pergunta. E ela responde que agora está no último ano do ensino médio. Sua mãe disse que ela só poderá voltar aos eventos quando entrar na faculdade de Direito. "Ah, entendi", é a resposta do peixe morto. Nossa prota ingênua se preocupa pensando que ele deve estar chateado. Afinal, com mais de um ano até o vestibular, um grupo desconhecido como o deles poderia facilmente acabar. Ela então declara com firmeza que veio hoje já planejando voltar assim que os exames acabarem. Então, começa ele erguendo a mão. "Me prometa que você vai entrar na faculdade de Direito e vir me ver de novo. Aí eu te devolvo seu boletim", ele completa. Os olhos da nossa prota brilham como 2 estrelas. Ela hesita em dar a mão. "Não posso sujar a mão do meu Wook Opa com o meu suor", pensa ela. A equipe apressa sua saída, e ela fica sem reação. Mas Wook intervém, pedindo ao staff para esperarem um pouco. Aí ele entrelaça seu dedo mindinho com o dela, selando a promessa. Bem, ele não é tão idiota quanto pensei, mas o caminho ainda é longo. Com um sorriso gentil, ele se despede. "Até a próxima." Do lado de fora do prédio, Kang Hara ainda está nas nuvens. Ela mal consegue acreditar que segurou a mão do seu Wook Opa, mas ela sai dessa brisa quando algo chama sua atenção. Uma mensagem de sua mãe chega no celular, mandando-a ir direto para casa. Ela pensa que é melhor correr antes que seja pega. Hara começa a correr apressada pelas ruas da cidade, mas de repente, o mundo ao seu redor começa a se distorcer. Uma energia roxa e sinistra toma conta do céu, fazendo-a parar. Um enorme pilar de luz desce dos céus com violência bem em cima do prédio onde ocorria o evento. Assustada, ela se pergunta o que é aquela vibração estranha. "Um portão?", se questiona. Então nos é explicado o que é um portão. Esses portões surgiram pela primeira vez na Tailândia, em 1986. São passagens para dungeons cheias de monstros, um fenômeno que destrói tudo ao redor. E no século XXI, esses portões começaram a se abrir também na Coreia do Sul. O pior é que um portão se abriu exatamente no shopping onde o Wook Opa está. Um noticiário de última hora informa sobre o incidente, com o repórter Yoon Se-hon no local. Em um ato de desespero, Hara agarra o braço do repórter no meio da transmissão. Com o rosto banhado em lágrimas, ela o chama e, soluçando, ela pergunta se o seu Wook Opa está bem. O repórter tenta afastá-la, explicando que está ao vivo, mas chorando como se fosse a mãe dela dentro do prédio, ela implora por qualquer notícia sobre seu ídolo. Ele tenta acalmá-la, dizendo que seu Opa ficará bem e ainda limpa o nariz dela. Alguém chama por ele, afinal estão ao vivo. "Aqui é Yoon Se-hon, vou começar minha reportagem agora", ele diz. A transmissão vai ao ar, mostrando-o no local do incidente com Hara ao lado dele. Em casa, vemos a família da nossa prota vendo ela na TV. E graças àquele momento ter sido transmitido ao vivo para todo o país, foi natural que a casa de Hara virasse de cabeça para baixo. "Sua garota desgraçada! Estou tão envergonhado que não consigo nem sair na rua", gritava o pai dela furioso. "Eu te criei só para você sair por aí e envergonhar a família." Ele fala que se ela não fosse boa nos estudos, seria uma inútil. E então a proíbe de ir a qualquer evento antes da faculdade, ou então ela será expulsa de casa.
Em choque pelas palavras, ela observa seu pai rasgar um pôster bem na sua frente. Mais tarde, em seu quarto, ela se senta na cama completamente desolada. Eu com certeza vou me tornar uma estudante de direito, pensava chorando, e então vou encontrar o Opa de cabeça erguida. No dia seguinte, na escola, as coisas já não são mais as mesmas. A partir daquele dia, tudo mudou para nossa prota. Nos corredores, outras alunas a reconhecem como a garota do Wookie Opa, o que a deixa envergonhada. Enquanto isso, o repórter que a consolou ganhou uma popularidade de idol, e Kwon Wook despertou como um caçador de classe S após o incidente do portão. Em uma era onde o emprego dos sonhos é ser um caçador classe S, isso era algo grandioso. Então, a popularidade de Kwon Wook disparou junto com seu despertar. Como é obrigatório aos 17 anos, nossa prota também foi fazer o teste de elegibilidade para despertar. A atendente informa que os resultados saem em 2 semanas, mas Hara acha que isso é algo distante de sua realidade. Entretanto, 2 semanas depois, um homem de terno a aborda, perguntando se ela é Kang Hara. Ele se apresenta como alguém do Ministério da Defesa Nacional. Para o choque de Hara, ele informa que os resultados a confirmaram como candidata a agente de segurança. O homem sorri e explica que isso significa que ela é uma candidata a despertar como caçadora. Sem notar o choque da nossa prota, ele entrega a ela um envelope com os resultados oficiais e a instrui a ler os documentos e se registrar. Atordoada, ela mal ouve ele falando que os candidatos devem se registrar em uma agência de desastres em até 15 dias. E vemos que ela teve um resultado de grau E. Atordoada, ela se pergunta o que será de seu sonho de ir para a faculdade de Direito. Kang Hara, que sonhava em reencontrar seu Opa entrando na faculdade, de repente se torna uma servidora pública. Ao contar para sua família, a reação foi explosiva. O quê? Servidora pública? Que absurdo é esse? Chorando em seu quarto, ela ouve os gritos de seu pai que falava como se isso fosse culpa dela. O irmão dela comemora que não precisará ir para o exército graças a ela. A filha mais velha, que deveria se tornar juíza, acabou como uma servidora pública de baixo escalão. Era uma reação previsível da família. Mas ela pensa que, como uma despertada, pelo menos ganharia dinheiro. E de fato, ela ganharia, se fosse uma ranking S. A realidade de um ranking E, no entanto, é bem diferente. Seu saldo bancário mostra apenas 1.500.000 wons. Depois de 10 anos, suas economias somam apenas isso, e ela se pergunta se deveria comprar um bilhete de loteria. Sua colega Yoo Jung percebe sua frustração e pergunta o que há de errado, e nossa prota diz que ficou assim depois de olhar o saldo da conta. Vendo uma equipe de filmagem passando, Yoo Jung avisa Hara para se arrumar. Hara fica confusa, já que ela ouviu que a sênior Yoo Jung apareceria no vídeo. Mas a amiga explica que estão começando a filmar no departamento de gerenciamento de pedras de mana. Hara fica em choque com a notícia. Então são apenas as câmeras, certo? Pergunta ela. Mas, para seu desespero, Yoo Jung diz que não, e fala que o âncora Yoon Se-hon também está vindo, e Hara congela. Isso porque Yoon Se-hon era o jornalista número 1 e mais amado da Coreia. Ele ficou famoso por salvar uma criança de uma fenda e também por seus confrontos ousados com políticos. Mas sua conquista mais famosa foi outra. Em uma entrevista, ele diz que nunca esquecerá sua transmissão de estreia, que foi aquela com nossa prota. Ele se pergunta se aquela estudante está bem hoje em dia, e diz que um dia gostaria de encontrá-la novamente. De volta ao presente, Hara surta, se perguntando por que diabos Yoon Se-hon está vindo justo ali. A amiga diz que já faz 10 anos, ele provavelmente não a reconheceria. Yoo Jung sugere que ela fique quieta e finja ser a única no departamento, assim talvez ele não a note. Yoo Jung fala sobre a filmagem no depósito e pergunta se Hara organizou o local, mas é claro que não. Ela sai correndo em pânico para arrumar tudo e Yoo Jung apenas diz para ela não se atrasar. No depósito, Hara resmunga, sem entender por que precisam filmar ali. De repente, ela ouve um barulho vindo de uma das prateleiras e vai verificar se perguntando o que é aquilo. Ela questiona se tem alguém ali e, de repente, ela cai assustada quando uma pedra vermelha cai na sua frente, se estilhaçando.
Olhando para os cacos, ela percebe em choque que era uma pedra de mana de rank A. Bem nessa hora, alguém entra na sala com a equipe de filmagem, anunciando que aquela é a parte mais importante do departamento. E então um silêncio constrangedor toma conta do lugar, enquanto todos olham para ela caída no chão e alguém muito bravo grita o nome dela bem alto. Alguns dias se passam após esse desastre. Já no estúdio, Hara pede desculpas pelo atraso nas gravações, mas Yoo-jung diz que está tudo bem. E pergunta se a maquiagem dela está boa, e Hara concorda meio sem jeito. Dando um tapinha no ombro da amiga, Yoo-jung diz para ela ser forte, lembrando que ela ainda tem dívidas para pagar. A nossa prota fica arrasada só de lembrar da multa gigantesca que tomou por quebrar a pedra de mana. Ela pensa indignada que uma pedra daquelas nunca quebraria nas mãos de uma rank E, mas ninguém acredita nela. A produção chama a equipe do escritório para entrar, e Yoo-jung se levanta prontamente. Do outro lado, alguém pergunta se Seon já está pronto para começar, e ele confirma. Só de ouvir a voz dele, nossa prota se arrepia toda. Todo elegante no terno, Seon avisa que as preparações estão prontas. Dando de cara com ele, Hara toma um susto enorme. Ele rapidamente segura a garota pelos ombros e pergunta se ela está bem. Ele pede desculpas pelo susto e pergunta se ela se machucou, e ela fala que não, toda desesperada. Tentando esconder o rosto a todo custo, ela gagueja dizendo que está tudo bem. E, sem perder tempo, ela avisa que já vai indo e sai correndo dali. O âncora fica parado olhando para ela, meio confuso com a situação. Logo em seguida, a produção chama Seon para começar o ensaio, e ele concorda. A cena corta para o set de gravação, com ele e Yoo-jung já sentados em suas cadeiras. Escondida atrás das câmeras, Hara pensa aliviada que ele não a reconheceu e que é só ficar quieta pelo resto do dia. Mas, como a gente sabe, a vida nunca sai do jeito que a gente planeja. Durante a gravação, Yoo-jung começa a demonstrar como manusear as pedras de mana, mas então ela percebe que o equipamento parou de funcionar do nada. Vendo o problema, ela chama o nome da nossa protagonista. E, para o desespero total da garota, Yoo-jung pede para ela assumir o lugar e operar a máquina bem ali na frente de todo mundo. Eu? Gagueja ela, toda nervosa. Ela balança as mãos tentando recusar, mas a equipe insiste para ela tentar, já que a gravação está atrasada. Suando frio, ela gagueja sem saber o que fazer. Em pensamento, ela começa a implorar por ajuda para Deus, Buda, Alá e qualquer divindade que exista. Por favor, me salve, eu imploro, reza ela. De repente, uma janela de sistema roxa surge na frente dela, avisando que a estrela sem nome ouviu suas palavras. É por isso que eu sempre digo para ter cuidado com o que deseja, há sempre alguém ouvindo. Logo em seguida, outra mensagem diz que a entidade está ouvindo atentamente. Totalmente confusa com aquilo, ela se pergunta o que está acontecendo. Mas antes que ela entenda, as luzes do estúdio se apagam e o pessoal começa a perguntar o que houve. Yoo-jung se encolhe assustada enquanto um alerta de criação de portão surge. Várias telas pipocam ao mesmo tempo, incluindo um aviso de desastre e um pedido de acesso da tal estrela. O sistema avisa que um portão de rank B está se formando e que o acesso da entidade foi permitido à força. O espaço no meio do estúdio começa a rachar como vidro, deixando todo mundo em pânico. A equipe grita desesperada, sem acreditar que um portão está se abrindo bem ali dentro da emissora. Tomando a frente da situação, Hara grita para ninguém correr e manda todos se abaixarem e ficarem parados. De repente, alguém segura o ombro dela e a chama de caçadora. É Sehon, que avisa para ela se proteger também. Ela fica surpresa com a atitude dele, mas logo ela percebe uma luz roxa brilhando e avisa que tem algo atrás do âncora. Uma janela do sistema confirma que a criação do portão foi concluída. Um vórtice gigante se abre bem nas costas de Sehon. Desesperado, ele grita para ela se afastar. Hara percebe que o repórter vai acabar sendo engolido por aquilo. Pensando que não pode deixar um civil se envolver, ela estica a mão na direção dele. Sehon fica surpreso quando ela o agarra pela gravata. E assim, os dois acabam caindo juntos para dentro do portal. Durante a queda, várias notificações da estrela sem nome começam a apitar no sistema da nossa prota. A cena muda e Hara acorda caída no chão de uma floresta, enquanto o sistema diz que a entidade está zombando dela. Já sem paciência, ela se levanta e manda a janela calar a boca. Com a mão na cabeça, Hara resmunga de dor.
Ela ajeita os óculos e olha ao redor, tentando entender onde está. Sentada na grama, ela se pergunta se acabou caindo dentro de uma dungeon. Uma janela do sistema aparece e ela entra em choque ao ver que é uma dungeon de rank B. Suando frio, ela pensa que isso é uma loucura. Logo ao seu lado, ela vê Serron desmaiado no chão. Ela analisa o âncora e conclui que, apesar do porte físico, ele é só um civil. Olhando para as árvores, ela lembra que estão em um portão de rank B. E o pior de tudo é que ela é apenas uma caçadora de rank E. Ajoelhada no chão com uma aura depressiva, nossa prota aceita que está completamente ferrada. Nisso, o sistema avisa que a estrela sem nome está visualizando as informações dela. Irritada, ela se pergunta o que é essa coisa que não para de apitar. As mensagens dizem que a entidade está chocada com o rank baixo dela e começa a zombar. Lendo os comentários sobre ela ser uma servidora pública sem experiência de combate, a prota finalmente se toca de algo. Não me diga que isso é uma constelação, pensa atordoada. Ela lembra que as constelações são seres que surgiram junto com os despertos e que, embora o rank de alguém não possa mudar normalmente, a constelação certa pode transformar uma pessoa em classe S num instante. Foi exatamente assim que o seu antigo ídolo, Quan Wook, conseguiu o rank máximo dele. Mas o sistema corta o barata dela, avisando que a entidade está ocupada e pede para pular a explicação. Mesmo assim, nossa prota abre um sorriso esperançoso, pensando que constelações não aparecem a não ser que seja absolutamente necessário, se perguntando se ela foi escolhida. Toda empolgada, ela pergunta para o sistema se finalmente vai ter o seu segundo despertar. Em resposta, a estrela sem nome pergunta se o cara deitado ali do lado é o namorado dela. Seyon ainda está no 10º sono e Hara fica meio atordoada com a pergunta. E aí ela entra em pânico e nega na mesma hora, pensando que ele é só uma máquina de lembranças vergonhosas. O sistema avisa que a entidade ficou interessada nessas memórias, fazendo a garota gritar um não desesperado. Ignorando os protestos, a constelação começa a vasculhar as informações pessoais da caçadora. Toda envergonhada e quase chorando, Hara briga, dizendo que hoje em dia precisa de permissão para acessar os dados dos outros. Mas a estrela sem nome cai na gargalhada através das mensagens e pergunta se a vida dela é uma comédia. Caída de cara no chão, nossa protagonista resmunga que, se fosse, pelo menos seria divertido. A entidade então pergunta se o homem desmaiado não é bonito, mas Hara diz que namoraria qualquer um no mundo antes dele. Ela explica que eles nem se conhecem direito para começo de conversa. O sistema avisa que a estrela sem nome ficou indignada, fazendo a garota perguntar o que foi dessa vez. Nas mensagens, a entidade reclama que os jovens de hoje não têm coragem e questiona por que ela não namora um cara ótimo como ele. Suspirando, a prota responde que já é difícil o bastante sobreviver nesse mundo cruel. Quem dirá arrumar tempo para namorar? A constelação rebate, perguntando se ela não deveria amar justamente por ter nascido em um mundo tão difícil. Mas Hara manda a real, dizendo que precisa de dinheiro para namorar e que, diferente de outros países, os caçadores de rank E não ganham bem por ali. Sem entender, a estrela sem nome pergunta o que uma coisa tem a ver com a outra. Sentada na grama, ela manda a constelação tentar viver com um salário de servidor público de nível 9 para ver se ainda teria vontade de namorar. O sistema estala a língua repetindo que ela não tem coragem, e a garota resmunga chamando a entidade de Boomer. Mesmo assim, ela pensa consigo mesma que aquela figura ainda é uma constelação poderosa. Determinada a não perder essa chance de ouro, ela pede mentalmente que as pessoas da Terra lhe emprestem suas energias. Ela abre um sorriso forçado e amigável, mas o sistema avisa que a expressão da entidade endureceu ao perguntar o motivo daquela mudança repentina. Apontando para si mesma, ela explica que o amor não supera a realidade e pergunta se ela tem cara de quem pode bancar um namoro. A constelação fica horrorizada, dizendo que as crianças de hoje em dia são fracas, e se gaba dizendo que na sua época cruzava oceanos e visitava o submundo, enquanto Hara concorda que faria isso se fosse mais forte. Mostrando seu crachá de servidora pública com um sorriso, ela lembra a entidade de que é apenas uma caçadora de rank E. O sistema avisa que a estrela sem nome percebeu o plano dela, e Hara sorri dizendo que isso facilita as coisas. Com as mãos juntas, ela implora, dizendo que nem precisa ser rank S, só um A ou B já seria o suficiente. Então ela pede formalmente, por favor, seja minha constelação.
De olhos fechados, ela reza com todas as forças por um segundo despertar. Vemos uma figura escura e de aparência poderosa. A entidade pergunta se ela quer se tornar uma classe S, e Hara responde que sim, com certeza absoluta. A mensagem da constelação continua. Nesse caso, você pode namorar aquele homem, conclui a entidade, e Hara concorda no mesmo instante. Mas então ela se dá conta do que acabou de dizer sem nem mesmo pensar. Mas a resposta que ela recebe é apenas o silêncio da floresta. Ela rapidamente se corrige e pede para a constelação esperar um pouco. Desconfiada, ela pergunta se a entidade é de alguma empresa de encontros, achando estranho o pedido repentino. O sistema responde que, por ter vivido por eras, a estrela acha que o encontro seria interessante e pergunta se ela já teve essa experiência. Totalmente confusa, Hara pergunta do que é que ela está falando. E então a constelação puxa do fundo da internet uma fanfic que ela escreveu envolvendo o ídolo dela, deixando a garota em choque. É uma constelação ou stalker? A entidade expõe a fanfic que ela escreveu, onde seu sonho era se tornar empresária para fazer o casal Kang-je e Wook-opa se casar, e Hara entra em pânico. O sistema diz que a estrela sem nome bate palmas como uma foca, toda feliz, e Hara grita para ela parar. A entidade pergunta se ela finalmente entendeu seu coração e diz que, se sim, ela está qualificada para formar um contrato. Um contrato de constelação? Pensa ela, surpresa. Uma janela de missão surge, propondo o contrato com a recompensa de um upgrade para Rank S, mas a condição está oculta. Ela olha para a tela e se desespera ao perceber que não tem um botão para recusar a oferta. Mas então ela se dá conta que, se completar a missão, pode se tornar uma caçadora de classe S. Ela pensa que, apesar de ser estranho não saber a condição, uma constelação com tanto orgulho não a forçaria a namorar de verdade. Concluindo que essa é sua única chance de sobreviver, decide aceitar o contrato. Uma luz brilha e o sistema confirma que o contrato com a constelação foi concluído. Pouco tempo depois, Sion começa a acordar. Ele se senta lentamente, resmungando com dor de cabeça. Olhando ao redor, ele tenta entender onde está, e não leva muito tempo para perceber que é uma dungeon. Com a mão na cabeça, Sion reclama da falta de noção de segurança da equipe do estúdio. Ele solta um suspiro cansado, e olhando em volta, ele se pergunta se não tem mais ninguém ali além dele. Ele tem certeza de que a pessoa que o segurou antes de ser engolido foi puxada junto com ele. Lembrando da garota, ele pensa preocupado que ela pode estar em uma situação perigosa. Sem perder tempo, o âncora começa a se levantar do chão, pensando que precisa encontrá-la o mais rápido possível. Já percebi que esse aqui tem complexo de herói. De repente, ele nota um movimento nos arbustos e pensa que pode ser um monstro. Mas a expressão dele muda quando ouve uma voz perguntando se ele já acordou. É a Hara saindo do meio das folhas para ver como ele está. Ele caminha na direção dela perguntando se ela está bem, e a garota confirma. Ela devolve a pergunta querendo saber se ele também está legal, e o repórter responde que sim com um sorriso. A prota diz que está feliz por estarem a salvos, enquanto ele olha em silêncio, parecendo meio para baixo. Meio sem jeito, ele pede desculpas dizendo que tudo isso aconteceu por culpa dele. Que bom que ele sabe. Sem jeito, nossa prota nega, dizendo que é o trabalho dela priorizar a evacuação dos civis de qualquer forma. Sion se curva levemente e agradece por ela ter tentado salvá-lo. Meio sem graça com a atitude dele, ela apenas concorda. Balançando as mãos, ela diz que não é motivo para agradecimento e que eles só devem comemorar quando conseguirem sair dali. Nossa prota explica que procurou um lugar para se esconderem, mas ainda não conseguiu ver muito longe. Nisso, Sion aponta para uma direção e sugere um lugar. Ele mostra o que parece ser a entrada de uma caverna, e a nossa prota concorda que é uma boa ideia. No entanto, começa Hara chamando a atenção dele. Ela age meio sem jeito e fica até corada. Me desculpe, mas seu nome, diz ela fingindo que não sabe quem ele é. Sion trava por um segundo, totalmente surpreso com a pergunta. Ela não sabe quem eu sou? Ele se pergunta atordoado. Então ele se toca de que nem todo mundo é obrigado a conhecer celebridades. Ele estende a mão e se apresenta formalmente como Yoon Sion. Ainda meio nervosa, ela aperta a mão dele e o cumprimenta de volta. Mantendo o olhar fixo nela, ele pergunta qual é o nome dela.
mas antes que ela possa responder, 2 olhos vermelhos brilham nos arbustos. Um coelho? Nossa prota pergunta ao ver o bicho. De repente, o animal abre uma boca cheia de dentes afiados e solta um rugido assustador. Os dois ficam em choque e Sion grita perguntando o que diabos é aquilo. Sem perder tempo, o coelho bizarro dá um salto na direção deles. Eles começam a correr desesperados enquanto o âncora pergunta de novo o que diabos é aquilo. Hara explica que é um coelho carnívoro de classe D, deixando ele ainda mais chocado. O monstro continua perseguindo os dois. Você está dizendo que esse coelho é tão forte quanto um tigre? Pergunta ele, incrédulo. Nossa prota confirma que sim, enquanto eles fogem a toda velocidade. Apontando para frente, o repórter manda ela correr para a caverna. Eles conseguem entrar no esconderijo, mas Seion acaba se machucando no processo. Do lado de fora, o coelho bate com tudo nas pedras da entrada. O impacto é tão forte que o monstro solta um guincho ao bater na parede, tentando entrar a todo custo. Já seguros, Seion resmunga de dor e Hara avisa em pânico que o braço dele está sangrando, como se ele não tivesse vendo e sentindo. Ele diz que está bem e que foi só de raspão, mas a garota pede desculpas dizendo que deveria tê-lo protegido. Tranquilo, Seion diz que não tem problema, já que não é fácil para uma caçadora de rank E enfrentar um monstro de rank D. Do lado de fora, o bicho continua batendo nas pedras tentando entrar. Ele rosna furioso enquanto força a passagem. Seria difícil para nós derrotarmos ele, certo? Questiona Hara e Seion fica em silêncio. E a criatura não desiste, fazendo cosplay de Labum e batendo na parede de novo. Hesitante, Hara chama a atenção dele e o repórter presta atenção no que ela diz. Sem saber como falar, ela gagueja tentando encontrar as palavras certas. Ele pergunta o que ela está tentando dizer e se, por acaso, ela pensou em alguma saída. Do nada, ela se apresenta, dizendo que seu nome é Kang Hara, deixando o cara totalmente confuso. Sem entender nada, ele pergunta o motivo disso. Ah, sério? Pensa a nossa prota apertando o próprio braço. Com lágrimas cômicas escorrendo pelo rosto, ela pensa desesperada que só queria morrer ali mesmo. A cena volta para 1 hora atrás, quando o sistema a parabenizou por firmar um contrato com a constelação Cupido. Totalmente em choque, ela se pergunta se é o Cupido, o famoso deus do amor. De onde surgiu essa história de mitologia grega tão de repente? Se questiona. O sistema avisa que o Cupido está dando bronca por ela ter esquecido dele tão rápido, enquanto Hara pensa como ia adivinhar que um deus de verdade responderia suas preces. O entidade suspira, chamando a garota de ingrata, mas ela ignora e decide focar em olhar as habilidades úteis. Mas ao abrir a janela de status, ela solta um "hã?", totalmente confusa. O sistema mostra uma lista de habilidades bloqueadas e uma missão em andamento, fazendo a prota perguntar o que diabos aquilo significa. Irritada, ela reclama que achou que já ia poder usar os poderes, mas a constelação zomba, perguntando se ela achava que virar classe S era tão fácil assim. O Cupido continua o sermão, dizendo que os jovens de hoje querem tudo de graça. E nossa prota pergunta desesperada o que ela tem que fazer então. Uma nova janela explica que para despertar para a classe S, ela precisa completar uma missão conjunta com o usuário designado, que no caso é o Yun Seion. A descrição da missão diz que ela conheceu um homem atraente e que o começo de um romance se dá chamando um ao outro pelo nome. E as condições para completar a tarefa são justamente eles falarem os nomes um do outro e darem as mãos. Lendo que a punição por falhar é ficar no rank E para sempre, ela gagueja de pura indignação. Ela grita chamando a constelação de fraude, mas o Cupido apenas responde que o que está feito, está feito. De volta ao presente, com o coelho esmurrando a entrada da caverna, ela finalmente diz que seu nome é Kang Hara. Ela pensa consigo mesma que foi exatamente assim que acabou nessa situação maluca de ter que se apresentar no meio de um ataque. O âncora fica totalmente perdido, perguntando o que é aquilo, enquanto a prota pensa que deve estar parecendo uma psicopata falando o próprio nome do nada. Mas antes que o clima fique mais constrangedor, o coelho bizarro consegue quebrar as pedras e ruge furioso para os dois.
O monstro avança com tudo e acerta um golpe em cheio nas costas de Seion, pois ele e seu complexo de herói se jogaram em cima da nossa prota. Desesperada, Hara segura o âncora e avisa que ele está sangrando muito. Vendo a situação crítica, ela pensa que não dá mais para enrolar. Agarrando a roupa dele com força, decide que a vergonha fica para depois. Ela pede para o repórter dizer o nome dela, deixando o cara totalmente confuso. Sem soltar ele, ela implora para ele se apressar, avisando que esse é o único jeito de escaparem. Kang Hara, ele diz, e o sistema logo avisa que a primeira condição da missão foi concluída. Uma nova janela aparece pedindo para ela escolher qual habilidade de Rank S quer desbloquear. É só uma vela, mas eu consigo, ou só de pensar em você me deixa mais forte. No calor do momento, ela pensa que qualquer poder de classe S já serve. Só de pensar em você me deixa mais forte, grita ela. Do lado de fora, até o coelho bizarro fica só encarando a cena em um silêncio constrangedor. Sion olha para ela com os olhos arregalados. É aí que o sistema avisa que essa é uma habilidade passiva e pede para ela escolher outra. O rosto da nossa prota ferve de tanta vergonha depois de ter gritado aquilo à toa. Irritada, ela pensa que o sistema deveria ter avisado isso antes dela passar essa vergonha no crédito. Isso é tão vergonhoso que eu poderia morrer, pensa ela. Olhando para a janela flutuante, ela se pergunta que tipo de habilidade passiva é aquela. O sistema explica que os atributos dela aumentam ao entrar em contato com Sion, e ela percebe chocada que seu HP subiu em 30 pontos. Vendo a reação dela, o âncora pergunta se algo deu errado, mas ela rapidamente nega. Segurando firme no braço dele, ela diz que é muito pelo contrário. Confiante, ela afirma que acha que pode resolver o problema. Primeiro, vamos lá fora, diz ela. Surpreso com a ideia, Sion pergunta se ela quer sair agora. Ele lembra a garota de que ainda tem coelhos do lado de fora da caverna. Mas Hara pede para ele confiar nela, garantindo que vai dar um jeito deles escaparem. O repórter fica em silêncio por um momento, apenas olhando para ela. Sim, entendido, diz ele. Levantando, Hara pensa que se errar o tempo, tudo estará acabado. Ela decide esperar até que o coelho baixe a guarda. Agora, vendo o bicho avançando na direção dela. Enquanto se aproxima, o bicho ruge para ela. Agachada, nossa prota ativa a habilidade de voo. Ela pega impulso, mas vemos que não deu muito certo. E o coelho continua avançando sem parar. Uma aura começa a circular nossa prota. E o sistema confirma a conjuração do voo de Rank S. E ela comemora que deu certo. Porém, uma janela avisa que a proficiência dela é de apenas 1% e pede cuidado com o controle, deixando-a confusa. No segundo seguinte, ela é disparada para o céu como um foguete. O que é isso? Berra ela. Lá embaixo, Sion observa a cena totalmente incrédulo. Voando cada vez mais alto, ela implora para parar, já que não sabe como controlar a habilidade. O Cupido manda mensagem estalando a língua, dizendo que desse jeito ela vai subir até onde ele mora. Em pânico total, Hara chora, perguntando o que pode fazer se não tem controle nenhum. No meio da subida, o sistema avisa que ela desbloqueou uma conquista chamada Aquela que se aproximou da verdade e ganhou mais 3 pontos de destreza. Tremendo de frio lá no espaço, ela pensa desesperada que vai acabar morrendo congelada. Aí, uma dica do sistema aparece, dizendo para ela imaginar as asas do Cupido para conseguir controlar a habilidade. Fechando os olhos com força, ela começa a repetir mentalmente para si mesma imaginar as asas. E num passe de mágica, um par de asas brancas surge nas costas dela. Ela abre os olhos surpresa e comemora que a ideia realmente funcionou. Logo em seguida, o sistema confirma que a proficiência de voo dela subiu para 5%. Mas a alegria dura pouco, pois ela logo se lembra em pânico de que deixou o âncora Yun lá embaixo. Lá no chão, Sion corre do coelho gigante, enquanto os dois gritam o nome um do outro. Mergulhando na direção dele, a garota estende o braço e manda ele segurar sua mão. No momento em que eles dão as mãos, o sistema registra o contato com o usuário designado. Com isso, a habilidade passiva de Rank S é ativada, enquanto ela puxa o repórter para o alto. E uma nova notificação avisa que os atributos dela estão sendo aprimorados graças ao toque. Eles conseguem escapar por um triz das presas do coelho que morde o ar logo abaixo deles. Já seguros no ar, ela pede 1000 desculpas pela falta de controle e pergunta se ele se machucou em algum lugar.
Ele olha para cima e grita para ela tomar cuidado, mas quando Hara olha para cima, já é tarde demais. Com o impacto, o sistema avisa que a constelação Cupido solta um choramingo. Já seguro no galho, Sion pergunta se ela tá bem, e a nossa prota responde que sim, toda torta. O âncora então pergunta se caçadores de rank E também possuem habilidades de voo. Dando um sorriso sem graça, ela responde que é uma longa história. Então você está dizendo que Kang Hara recebeu um despertar de rank S? Resume Sehon, e vemos o coelho sendo atingido por algo. O repórter comenta que achou que era só uma sequência de eventos estranhos, deixando a prota curiosa com o que ele quer dizer. Ele explica que a pessoa que disse ter um plano de fuga simplesmente sumiu no céu como se fosse voar para o espaço. Rindo de nervoso, Hara pede desculpas pelo susto enquanto fecha uma janela do sistema. Mas Sehon é gentil e diz que ele é quem deveria agradecer, já que ela salvou a vida dele. Pensativo, ele comenta que acha muito estranho estar envolvido na missão dela e a condição de contato físico ser necessária. Suando frio, ela pensa que de jeito nenhum pode contar que a missão real é namorar com ele. Por que eu de todas as pessoas? Ele se pergunta. Tentando disfarçar, ela sugere que deve ser porque eles caíram juntos na dungeon, e o âncora concorda com a ideia. Mudando de assunto, ele observa a paisagem e nota que o sol já está se pondo. Do alto da árvore, eles observam a luz dourada do fim de tarde. O âncora avisa que o estado da dungeon vai mudar drasticamente quando escurecer, lembrando que ela ainda não é uma classe S completa. Por causa disso, ele sugere que talvez seja melhor apenas esperar pela equipe de resgate da dungeon. E completa dizendo que eles só precisam aguentar vivos por cerca de 3 dias. Impressionada, Hara comenta que ele sabe muito sobre o assunto, mas o repórter responde que qualquer jornalista saberia disso com 3 meses de experiência. Concordando com a ideia, nossa prota sugere que eles encontrem uma zona segura antes que o sol se ponha de vez, e ele acha bom. Olhando para o repórter machucado, ela diz então, meio hesitante. Eu posso carregar vocês, completa ela. Sehon desvia o olhar meio sem jeito e concorda que esse deve ser o único jeito. Ela até pergunta se ele consegue pensar em outra alternativa, mas ele responde direto que não. Dando um sorrisinho, ela pergunta se ele não confia nela, mas o âncora explica que só está preocupado em ser um fardo por causa da diferença de peso entre eles. Hara garante que vai segurá-lo firme e que é para ele não se preocupar. Então, com licença, pede estendendo os braços. Sem cerimônia, ela levanta o homem no colo no melhor estilo princesa e ela fica surpresa. Vendo a reação dela, ele pergunta se está muito pesado, mas a nossa prota abre um sorriso confiante e responde que esse peso não é nada para ela. Com um âncora no colo, os dois se encaram em silêncio por um momento. O olhar dele é sério, mas suave, enquanto ela parece um pouco nervosa. Que tal? Tá estável o suficiente, né? Pergunta ela toda acorada. Sehon continua em silêncio, apenas observando o rosto dela. Kang Hara. Ele diz o nome dela e a garota responde que sim, pedindo para ele avisar se ficar desconfortável. Por acaso... Começa ele e com um sorriso ela espera que ele continue. Nós já nos conhecemos antes? Pergunta ele. Pega de surpresa, ela se desequilibra no ar e quase derruba os dois, pedindo desculpas pelo susto. Com um sorriso forçado, ele comenta que ela parece exausta e sugere que eles continuem. Sim, responde ela, pensando aliviada que graças a Deus conseguiu desviar daquela pergunta. Voando pelo céu dourado, ele pergunta se ela sabe onde fica a zona segura. Ela confirma que deu uma olhada mais cedo, e ele pergunta quando foi isso. Ela explica que aproveitou para olhar ao redor quando foi arremessada para o alto. Voando em direção a uma floresta densa, ela conta que viu uma única árvore de magnólia se destacando sobre tudo. E completa dizendo que viu um ovo de monstro-chefe bem ali. Ela explica que os abrigos geralmente ficam perto dos habitats dos chefes, então deve ser por ali. Vamos para lá então, diz ela. E Sehon concorda. Mas antes que eles possam ir, Hara ouve um grito de socorro vindo de baixo. Ela avista 2 garotas gritando para eles, pedindo ajuda desesperadamente. Estudantes? Ela questiona ao ver as 2 com uniformes escolares. Sem pensar 2 vezes, ela diz para Sehon que eles vão descer. Pouco depois, ela pergunta se as meninas estão bem e elas confirmam que sim. Uma delas explica chorando que estavam em uma excursão no estúdio quando o prédio começou a tremer e, de repente, elas apareceram ali.
Sehon diz que elas devem ter ficado apavoradas, e nossa prota diz que agora elas estão seguras. Porém, uma das estudantes revela que tinha mais uma pessoa com elas. Ela conta que a amiga delas, Seo Yan, estava junto. A outra garota explica que no começo elas estavam com tanto medo que nem conseguiam chorar, mas Seo Yan foi a única que se manteve calma. Foi ela quem encontrou um lugar para se esconderem, e elas pensaram que alguém viria resgatá-las se aguentassem firme. Mas então, algo que parecia uma águia gigante apareceu. A criatura agarrou a amiga delas e a levou embora. As duas ficam apavoradas só de lembrar da cena, temendo o que pode ter acontecido com Seo Yan. Hara fica em choque ao descobrir que tinha mais uma pessoa com elas. Enquanto isso, o sol continua se pondo no horizonte. Sehon se aproxima dizendo que juntou um pouco de lenha, e ela agradece, dizendo que pode acender a fogueira, e o âncora agradece. Observando o local, ele comenta aliviado que aquela zona segura é bem espaçosa, diferente de outras que mal dão para ficar em pé. Ele sugere que eles apenas aguentem firmes ali até a equipe de resgate chegar. Mas as duas estudantes continuam chorando. Os dois observam a cena com pena, sem saber muito bem o que fazer. Vendo o desespero das garotas, nossa prota decide tomar uma atitude. Ela se aproxima chamando a atenção delas e manda olharem para o que ela tem nas mãos. Com um sorriso orgulhoso, ela mostra um pedaço de carne gigante e conta que caçou um monstro mais cedo. As estudantes perguntam impressionadas se ela pegou sozinha, e Hara se gaba dizendo que para uma caçadora como ela, isso é moleza. A loirinha pergunta se ela é uma caçadora de rank A, mas a outra duvida, dizendo que o irmão conhece todos os caçadores famosos e nunca a viu antes. Pega no pulo, nossa prota fica totalmente sem graça, até que Sehon chama o nome da estudante. O repórter entra na conversa para defender a futura esposa, perguntando como a menina se sentiria se alguém perguntasse suas notas da escola do nada. A estudante pede desculpas e Hara a tranquiliza, dizendo que está tudo bem, já que ela só perguntou por estar assustada. Segurando a carne, Hara garante que, embora não seja rank A, ainda é forte o suficiente para protegê-las, e a garota comenta que caçadores rank B também são super fortes. Em seguida, nossa prota procura algo no bolso e avisa que vai mostrar outra coisa para elas. Ela saca um bastão de luz brilhante e anuncia que aquela é a arma delas. A loirinha reconhece o objeto e pergunta se ela é fã de Kwon Wook, mas raramente nervosa, dizendo que o bastão é da sua prima. Olhando para o item, a estudante comenta que ele parece pequeno demais para lutar contra um monstro. Hara faz o bastão crescer, impressionando as meninas, enquanto o sistema avisa que a habilidade Luz de Vela nível S foi ativada com a proficiência de um rank E. Com um sorriso, ela pensa que a chama não costuma ser tão forte assim, mas que o resultado está bem melhor que o normal. Ela se abaixa perto de uns gravetos no chão. Agora, se eu usar assim, diz. O bastão acende a fogueira na hora, e as garotas soltam exclamações de surpresa. Observando a cena, Sehon sorri e comenta que as crianças parecem melhores graças a ela. O repórter se senta perto do fogo e pergunta se eles já podem assar a carne. Hara diz que sim, e iria fazer isso. Mas cortando a fala de Hara, ele avisa de forma direta que ele mesmo vai cuidar do churrasco. Sehon começa a assar os espetos na fogueira e as estudantes ficam maravilhadas elogiando a habilidade dele. Vendo a comida, as duas sorriem e comentam que de repente ficaram com fome. Observando as meninas, Hara sorri e pensa que está feliz por elas parecerem melhor. A fogueira continua queimando e estalando no acampamento improvisado. O grupo descansa em silêncio ao redor do fogo. Sehon nota que as duas adormeceram e comenta que o cansaço mental deve ter esgotado as garotas. Ele continua dizendo que, mesmo que elas finjam estar bem, a situação deve ser muito difícil. O repórter acrescenta que perder uma amiga não é fácil na idade delas, deixando Hara pensativa em silêncio. Com uma expressão pesada, Sehon confessa que não consegue parar de pensar na amiga delas, lamentando que poderíamos tê-la salvo se fôssemos mais rápidos. Olha o complexo de herói de novo. Ouvindo isso, Hara baixa o olhar. Ela se lembra do desespero das meninas chorando e perguntando o que aconteceria com Seo Yeon. Decidida, ela se levanta e pede uma ajuda ao repórter, que fica surpreso com o pedido. Eu vou procurar a Seo Yeon, diz nossa prota decidida. Chocado com a ideia, Sehon pergunta se a caçadora planeja ir sozinha. Ele alerta que é muito perigoso, já que ela ainda nem se tornou uma Rank S completa. Dando um sorriso sem graça e esfregando as mãos, Hara diz, na verdade, sobre isso,
Ela lembra de quando o sistema avisou que tinha uma habilidade disponível para desenvolvimento, e ela pensou que devia ser a recompensa da missão de dar as mãos. Analisando as opções, ela viu que uma mostrava as informações do oponente, e a outra era uma skill de movimento. Ela foca na última opção que estava escrito multiplicar. Suando frio, a prota pensa que a única multiplicação que conhece é das fanfics que lia. É de fazer monstros se apaixonarem? Se pergunta e imagina monstros acasalando, morrendo de vergonha pensando que não quer ver esse tipo de coisa. Com o rosto todo vermelho, ela se pergunta se o efeito da habilidade seria autorreplicação. O sistema então a repreende, perguntando o que na Terra ela estava imaginando, e explica que a habilidade multiplica o poder dela. Uma nova janela avisa que o buff dura 30 minutos e só pode ser usado uma vez ao dia, deixando Hara aliviada por ser uma skill de buff. Logo em seguida, o sistema avisa que a constelação Cupido está rolando no chão de tanto rir da cara dela. De volta ao presente, ela explica que foi assim que conseguiu a habilidade e garante que não será tão perigoso ir sozinha. Serrou massageia a testa preocupado e diz que ir sozinha ainda é arriscado, mas Hara argumenta que a garota ainda pode estar viva. Ela diz que viu o monstro saindo para patrulhar a sala do chefe, então o local deve estar vazio agora. Com um olhar sério, ela admite que isso pode parecer imprudente. Mas eu quero fazer o meu melhor, diz convicta. Ouvindo isso, o repórter fica em silêncio, apenas observando a determinação dela. Ela não parece ter nenhum medo dessa maldita dungeon, pensa ele virando a cara. Mas logo em seguida, ele conclui que não. Ele se lembra de um incidente no passado e pensa que se fosse um pouco mais maduro na época, talvez pudesse ter agido como ela. Voltando à realidade, ele avisa que vai ficar para proteger as crianças e pede para ela checar tudo o mais rápido possível, e Hara concorda. Porém, assim que ela se vira para ir, acaba tropeçando, e o repórter pergunta assustado se ela está bem. Olhando para o próprio pé, ela explica que acha que torceu o tornozelo quando abriu as asas pela primeira vez. Preocupado, Serron pede para ela tirar o sapato por um momento e a garota concorda, meio confusa. Sem hesitar, o âncora tira a própria gravata. Ele começa a enfaixar o pé dela com o tecido, enquanto nossa prota entra em pânico pensando que tem um buraco na sua meia. Terminando o curativo improvisado, ele diz que isso deve fazer ela se sentir um pouco melhor. Não se preocupe conosco e tome cuidado, pede ele. Hara fica toda sem graça com a atitude dele, até que o sistema avisa que a constelação Cupido está batendo palmas e cantando, pedindo para eles se beijarem. Lendo a mensagem do Deus intrometido, o rosto dela ferve de tanta vergonha. Desesperada para fugir da situação, ela levanta voo de uma vez, gritando que já está indo. Longe dali, um grito estridente de um monstro ecoa pela floresta escura. Voando toda desajeitada, ela se pergunta se nasceu sobre um mau sinal e por que logo a meia dela tinha que ter um buraco. O sistema avisa que a constelação Cupido mandou ela olhar por onde andar quando for lutar contra monstros, e ela concorda, resmungando. Ela pensa que como a habilidade de Rank S ativa automaticamente, um monstro-chefe desse nível vai ser fácil de derrotar, e se pergunta se seu rank de servidora pública também vai subir. Com um olhar focado, ela pensa que se for esse o caso, as coisas vão mudar. A prota já começa a imaginar o dia em que finalmente vai conseguir sair da casa dos pais. Segurando firme seu bastão de luz, ela se recompõe. Determinada, ela jura para si mesma que não importa o que aconteça, vai voltar em segurança. A cena corta para a floresta escura, iluminada apenas pela lua cheia. Assim que ela pousa no chão, o sistema avisa que ela entrou no domínio do chefe de campo Georg, de rank B. Uma nova janela informa que o monstro está ausente no momento e Hara deduz que ele ainda não voltou. De repente, o sistema alerta que o efeito especial de intimidação do chefe foi ativado, mas que a determinação dela superou o debuff. Logo em seguida, uma mensagem diz que ela sente um aumento de poder, deixando a garota totalmente confusa. Olhando ao redor, ela se pergunta se esse é o efeito da habilidade de multiplicar. No meio do silêncio, ela escuta um choro baixinho chamando pela mãe. Assustada, nossa prota vira o rosto se perguntando se poderia ser a garota. Ouvindo o choro chamando pela mãe, Hara olha para cima e percebe que o som vem dali. No alto, a estudante ruiva está encolhida e chorando em uma espécie de ninho, e Hara voa até lá. Com o rosto banhado em lágrimas, a garota pergunta quem é ela. Nossa prota se apresenta com seu longo título de servidora pública, e o sistema avisa que o Cupido está zombando por ela achar que uma criança entenderia isso.
Só para vocês entenderem, ela disse que é Kang Hara, da filial MAPO da Divisão Especial de Segurança Prática da Agência Metropolitana de Resposta e Cooperação a Desastres Naturais de Seul, e tinha mais, só que o sistema interrompeu. Como um anjo, Hara vai até ela perguntando se ela é a Seo-yeon e explica que as amigas dela contaram tudo e que veio resgatá-la. A menina abraça a caçadora chorando, dizendo que achou que ia morrer, e Hara a conforta, prometendo protegê-la. Seo-yeon pergunta, gaguejando, se elas já podem sair dali e a prota garante que sim. Ela avisa que primeiro vai levá-la para a zona segura, mas de repente algo chama sua atenção. As duas se deparam com ovos gigantes e Hara se pergunta o que é aquilo, já que um se destaca. Uma janela do sistema revela que aquele é o núcleo de mana da dungeon de Rank B e que destruí-lo vai limpar o local. Com um olhar focado, Hara pensa que se destruir o núcleo, elas vão conseguir sair da dungeon. Ela avalia a situação pensando que o rank é alto, mas como seu poder está dobrado e ela lidou bem com os monstros no caminho, deve ser possível. Apertando firme sua arma, ela se prepara para atacar. Certo, vamos fazer isso, pensa. Mas uma pena preta cai do céu e o sistema alerta que a direção do vento está mudando. Um grito estridente ecoa de repente e Hara arregala os olhos assustada enquanto protege a estudante. Várias janelas vermelhas de aviso pipocam na tela, alertando que Georg sentiu que algo está errado. As duas olham ao redor assustadas, enquanto o sistema avisa que o monstro está confirmando a localização da usuária. Um novo alerta vermelho surge, informando que Georg está se aproximando da área. Logo em seguida, o aviso muda, declarando que o chefe está indo direto para a usuária. A estudante solta um grito apavorado ao ver a sombra gigante do monstro se aproximando. Agarrada à caçadora, a garota implora, chorando para ser salva, enquanto Hara pensa em pensamento que Georg voltou rápido demais. Segurando firme seu bastão de luz, nossa prota decide em pensamento que precisa destruir o núcleo mágico agora mesmo. Sem perder tempo, ela gira o corpo e ataca com a arma. O golpe acerta em cheio o ovo gigante, que começa a rachar na mesma hora. Ela solta uma exclamação de surpresa quando o sistema confirma que o ovo de Georg foi destruído. O núcleo se despedaça, derramando um líquido brilhante, e ela ganha o título de Criadora de Problemas Sem Coração, recebendo mais um ponto de agilidade. Mas o alívio dura pouco, pois um alerta gigante avisa que Georg está enfurecido. E o sistema informa imediatamente que a velocidade de movimento do monstro aumentou e Hara não perde tempo caindo fora dali. A estudante diz que está com muito medo e Hara, voando mais rápido que pode, pede para ela não se preocupar, pois a zona segura está logo à frente. E nossa prota garante que vai levá-la até lá em segurança, não importa o que aconteça. Voando a toda velocidade, ela pensa que elas só precisam voltar e aguentar firme até os outros caçadores chegarem. Mas um aviso vermelho surge na tela, informando que George a encontrou. Desesperada, ela percebe o que isso significa. A zona segura onde Sehon e as crianças estão começa a falhar. O sistema alerta que a área de proteção está desaparecendo, deixando a nossa prota em choque. Ela voa em direção ao acampamento gritando pelo Sehon. Ouvindo o aviso para olhar para trás, Sehon se vira rapidamente. Um monstro gigante parecido com uma pantera negra ou urso avança ferozmente contra eles. Sem hesitar, o repórter xinga e abraça as garotas para protegê-las do ataque com o próprio corpo. Sujo de sangue, ele ouve nossa prota perguntando se eles estão bem. "Vocês estão bem? Estão machucados?" pergunta Hara. Mas Sehon não responde e pergunta se a caçadora está bem, enquanto as estudantes choram ao reencontrar a amiga. Nossa prota confirma que está bem, e as meninas se abraçam aliviadas. Ela explica que acabou chamando a atenção de George na área do chefe, e por isso os outros monstros também estão enlouquecendo. Hara avisa que vai tentar despistar o monstro de alguma forma, e Sehon garante que protegerá as crianças ali. Ouvindo Sehon pedir para ela não se preocupar com eles e tomar cuidado, Hara levanta voo e sobe rapidamente em direção ao céu noturno. Com uma expressão séria, ela pensa que não vai ser fácil despistar George agora que ele a viu, e conclui que não tem escolha a não ser enfrentá-lo. Ela reflete que ainda é apenas metade de uma classe S e que o âncora não está com ela para aumentar seus status. Mesmo assim, ela pousa com sua arma em mãos e aguarda o inimigo. Nossa prota admite para si mesma que não está confiante, mas sabe que se recuar agora,
outras pessoas estarão em perigo. Bem nessa hora, o sistema avisa que o Cupido disse que não há nada que ela não possa fazer com o poder do amor, deixando a garota irritada por ele falar isso numa situação dessas. Ignorando a provocação do Deus, ela foca o olhar e se prepara para o combate. De repente, um pássaro negro gigante com olhos vermelhos brilhantes mergulha do céu em sua direção. O monstro solta um grasnido ensurdecedor enquanto avança ferozmente. O sistema avisa que a habilidade de voo foi conjurada, e ela bate as asas com força. Com um movimento rápido, Hara voa para cima da criatura. Refletida no olho vermelho do monstro, ela aperta o bastão de luz com firmeza. Encarando a fera gigante de frente, ela se prepara para o confronto. "Eu vou sair daqui viva!" grita ela com toda a sua determinação. O sistema avisa que Hara está conjurando a habilidade "É só uma luz de vela, mas eu consigo." E no segundo seguinte, um enorme feixe de luz dispara da arma dela contra o monstro. Ela geme pelo esforço, enquanto vários alertas vermelhos avisam que sua mana está diminuindo rápido demais. Segurando a arma com força, os avisos de queda de mana continuam pipocando. Até que um alerta gigante avisa que a habilidade foi interrompida por falta de mana. O ataque cessa e ela fica ali flutuando, parecendo exausta. Observando o monstro caído, o sistema confirma que o chefe de Og foi derrotado. Logo em seguida aparecem notificações de conquistas desbloqueadas, um novo título, Ao lado da constelação em um só tiro, que dá mais 2 de vida, e o status especial de Berserk. Com uma expressão atordoada ela murmura: "Isso acabou." E aí perde as forças e começa a cair de costas do céu. Do lado de fora da dungeon, uma multidão desesperada grita pedindo para salvarem as crianças. Os seguranças tentam conter o tumulto, pedindo calma e avisando que a Associação de Caçadores está investigando o caso. Enquanto os pais continuam gritando, uma mulher suspira ao ouvir a mensagem de que o número que ela ligou está indisponível. "Eu tô com muita pressa, por que esse desgraçado não atende o telefone?" indaga Jeong Yujin, chefe da Associação dos Caçadores da filial de Mapo. Ela vira para um funcionário e pergunta se alguém conseguiu contato com o Kwon Wook, e ele responde que o caçador saiu do distrito de Sangan há pouco tempo. De repente, um funcionário corre até Yujin e avisa que o psicopata chegou. É o caçador Kwon Wook, e ela já vai logo gritando: "Por que você demorou tanto? Se prepare para entrar na dungeon agora mesmo." O cara de peixe morto caminha tranquilamente com um sorriso no rosto. "Ai, por que a nossa querida chefe tá tão brava?" Ela retruca perguntando como não ficar brava numa situação urgente dessas, mas ele dá de ombros dizendo que isso nem vai ser notícia de capa. Um portão abriu no meio de Euildo e tem 5 pessoas desaparecidas e você diz que isso não é notícia de capa? Diz Yudin irritada. O clima pesa e com um olhar sombrio, Wook afirma que pelo menos 10 pessoas precisam morrer para a mídia prestar atenção. Sabia que não gostava desse cara por algum motivo. Chocada com a frieza dele, ela nem consegue falar direito. Mas antes que ela possa dizer qualquer coisa, seus olhos se arregalam ao ver um aviso verde do sistema informando que a raid da dungeon foi concluída. Mas o que é isso? É tudo o que consegue dizer. Nesse momento, uma voz chama pelo nome dela. Quem se aproxima sorrindo é Lee Yun-Edjo, a comissária da Agência Metropolitana de Seul da Associação de Caçadores. Ela pergunta qual o nome da funcionária da filial de Mapo que desapareceu lá dentro, e Yujin responde que é Kang Hara, uma caçadora de classe E. Com um sorriso intrigado, a comissária comenta: "Uma classe E, você diz? Eu espero que uma nova superestrela tenha nascido." Perto dali, as sirenes das ambulâncias piscam enquanto um sapato social pisa no chão saindo do portão. Os paramédicos gritam avisando que um sobrevivente está saindo. O âncora Yun Serron e as 3 estudantes finalmente saem do portal, e o resgate deles é confirmado, alguém grita. Um paramédico pergunta se ele está bem, e Serron responde que sim, enquanto as garotas são atendidas. O socorrista avisa que ele precisa usar máscara por precaução, mas ele olha para trás e pergunta se eles são os únicos resgatados. O paramédico confirma que, por enquanto, só ele e as estudantes saíram, mas que as buscas continuam. Ele pensa na Hara, lembrando que a caçadora tinha prometido despistar o chefe e voltar. "Não pode ser", murmura ele arregalando os olhos. A mente dele é invadida por uma lembrança de chamas intensas e alguém no meio do incêndio. Ele lembra de uma mulher pedindo silêncio no meio do incêndio e pensa desesperado se a situação de agora é igual à daquela época. De repente, uma voz grita que mais um sobrevivente está saindo, enquanto o paramédico pede para o Serrão respirar. Os socorristas carregam a Hara desmaiada numa maca e gritam para checar a respiração e o pulso dela.
Uma paramédica avisa que nossa prota está respirando e não corre risco de vida. Ao ouvir isso, Serron solta um longo suspiro de alívio. O socorrista segura ele e diz para continuar respirando fundo daquele jeito. Com a máscara de oxigênio no rosto, ele se pergunta desde quando estava prendendo a respiração. Ele olha para cima e pensa que todo mundo foi resgatado em segurança graças à nossa prota. Observando a garota inconsciente, Serron pensa que precisa ir agradecer a ela pessoalmente. Alguns dias depois, a cena corta para o prédio da Associação de Caçadores. Uma voz atrás da porta pigarreia e anuncia o início da reunião. No púlpito, um homem de terno relata que o portão de classe B foi concluído por dentro após 10 horas. Ele ressalta que os 4 civis presos lá dentro não eram despertos. Mostrando a foto da nossa prota no telão, ele afirma que suspeitam de um segundo despertar da única caçadora presente, Kang Hara. O engravatado de cara feia pergunta se ela também não pôde comparecer hoje. Sentada à mesa, a chefe Yu Jin-jong responde que a garota está se recuperando na UTI, mas o homem bate na mesa com força e manda ela não mentir. Ele diz saber muito bem que a caçadora está num quarto particular e não na UTI. Ele se inclina para frente e acusa Yu Jin de esconder a agente de propósito para acobertar o segundo despertar. Yu Jin cerra o punho e o cara exige que Kang Hara apareça o mais rápido possível. Sem paciência, Yu Jin se levanta de supetão e grita encerrando a sessão. Yeon-hyun-dong, você vai continuar tratando as pessoas como mentirosos? Quantas vezes eu preciso dizer que a criança não pôde vir porque está doente? Outra caçadora tenta argumentar que o encerramento não pode ser declarado de forma unilateral enquanto o cara pálida fica tremendo. O engravatado perde a linha e começa a gritar exigindo respeito, dizendo para ela parar de usar linguagem informal, pois é seu superior. Mas Yu Jin diz que seria a superior dele se não tivesse tirado licença maternidade, então ele não foi promovido por habilidade. Alguém segura o microfone. De repente, o som ecoa por toda a sala de reunião, silenciando a lavação de roupa suja. É a comissária, que manda todo mundo parar com a discussão. Com um sorriso calmo no rosto, ela avisa que os dois estão exaltados demais. Yu Jin tenta argumentar que sua equipe está sendo interrogada há 3 dias, mas a comissária a interrompe, perguntando de qual classe ela é. Yu Jin fica totalmente sem reação com a pergunta repentina. Eu sou da 11ª classe, senhora, responde. Com um sorriso irônico, a comissária avisa que ela é 3ª classe e manda eles calarem a boca se quiser falar de hierarquia na frente dela. Vendo o climão, Yu Jin pede desculpas. Mudando de assunto, alguém relata que as estudantes que sobreviveram à dungeon já foram totalmente indenizadas. A imagem corta para o Serron no hospital, enquanto o relatório passa a focar no caso do famoso âncora. A comissária comenta que ouviu dizer que o Serron recusou a compensação do Estado, e o funcionário confirma a informação. Apoiando o queixo nas mãos, ela lembra de um detalhe importante. O pai do Serron é o deputado Yeon Sun-hyun, e diz que o deputado Yeon Sun-hyun sempre defendeu a privatização da associação e vai usar o incidente do filho para pressionar eles. Mesmo sabendo que o Serron tem visões opostas às do pai, eles temem que a opinião dele tenha mudado depois de tudo. Para evitar problemas, a comissária decide fazer uma coletiva de imprensa e encerrar o caso logo, ignorando os protestos do inspetor. Ela encara o engravatado e pergunta se ele vai assumir a responsabilidade caso a polêmica piore, já que a opinião pública sobre os caçadores não está boa. Com isso resolvido, ela encerra a reunião e a Yu Jin concorda enquanto junta seus papéis. Mas antes de sair, a grisalha dá um último aviso, com um sorriso no rosto. A cena corta para o hospital, enquanto a voz dela ecoa dizendo que não podem esconder a Kang Hara para sempre e que ela deve voltar ao trabalho breve. Na porta do quarto 301, dá para ouvir alguém chamando a nossa prota de tapada. Lá dentro, a mãe da Hara descasca uma maçã e dá uma bronca na filha por ter entrado no perigo para salvar alguém em vez de fugir. Ela pergunta se vão deixar a garota largar o emprego público, mas a Hara responde que está perfeitamente bem e não pode pedir dispensa médica. A mãe continua reclamando que isso não faz sentido, já que não sabem das sequelas, enquanto a prota insiste que está ótima. Incomodada, a mãe questiona por que o tal âncora não veio agradecer, chamando ele de ingrato. Nisso, a porta do quarto começa a abrir bem na hora que a Hara tenta defender o cara, dizendo que ele também é um paciente. A mãe continua o sermão, dizendo que a filha é feita de boba, até que uma voz pede desculpas do nada.
É o próprio Serron que aparece na porta segurando uma cesta de frutas com uma cara super sem graça. Perdão, estou um pouco atrasado. E chegamos ao fim. Se vocês quiserem a continuação, comentem, deixem o like, o hype e se inscreva se você não é inscrito. Infelizmente, mais de 70% do pessoal que assistem o canal não é inscrito. Então dá uma focinha aí, galera. É isso. Um cheiro, fui!